Olá, fã do horror! Está no ar o segundo episódio do especial do Trash Modernizado 100 anos de horror, em que eu vou trazer os 100 melhores filmes de terror de todos os tempos, segundo a opinião desse que vos lhe fala, né? São 10 filmes separados por década, em ordem cronológica. O vídeo anterior eu trouxe os melhores filmes da década de 20 e dessa vez eu vou trazer os filmes da década de 30. Pois é, quer saber quais são? Então já sabe, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, ative a notificação para ficar ligado nos próximos vídeos do especial quando subirem no ar e também segue a gente lá no Instagram do Trash Modernizado. Fica comigo para conhecer os 10 melhores filmes dos anos 30 depois da vinheta. Bom, no início da década de 30, o cinema falado já era uma realidade, né? Isso despertou o interesse do público nas salas de cinema. O terror, que não tinha muita vez, né, lá nos Estados Unidos, era uma coisa muito mais de fácil acesso e consumida na Europa, começou a tomar de assalto aos palcos das salas de teatro, né? E foi em 1927 que chegou a Broadway a peça Drácula, baseado no livro de Bram Stoker, e que adivinha quem era o ator que interpretava o Conde, um tal do húngaro chamado Bela Lugosi. E com o sucesso dessa adaptação, fez com que o público clamasse pelo cinema de horror, exatamente pelo momento, contextualizando o momento que eles viviam naquele início da década de 30, né? Que era após a Primeira Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de 1929, depressão econômica, e o terror era visto como uma válvula de escape, né? Em que o cidadão médio podia ir no cinema e extravasar de todo aquele período angustiante que ele estava vivendo. E por isso o primeiro filme da lista é Drácula, de 1931, que pode ser considerado o uber clássico do terror, né? Que é um filme dirigido pelo Tod Browning, o rei do grotesco, né? E que trouxe o Bela Lugosi reprisando o seu papel no teatro, dando vida, né, ao Conde com aquele seu jeitão aristocrático, e que criou muitos dos arquétipos do Conde Drácula que a gente conhece até hoje, que é aquela canastrice toda do ator húngaro com seu sotaque, aquela sobrancelha arqueada, luz diretamente no rosto, né? Aquele cabelo besuntado de trim pra trás, a cartola, a capa, aquela famosa cena do I am Drácula, com aquele sotaque húngaro do ator, né? I am Drácula. O segundo filme é Frankenstein, de 1931, o segundo filme de monstros da Universal, lançado no mesmo ano de Drácula, né? Que Carl Laemmle Jr., né, o filho do Carl Laemmle, que levou o cinema de terror para os Estados Unidos lá na década passada, tá aí o vídeo no card para você ficar ligado nessa nossa retrospectiva do horror, chamou o diretor James Whale para adaptar o livro clássico de Mary Shelley nas telas. Originalmente Bela Lugosi interpretaria a criatura, né? Só que ao descobrir que ele ficaria o filme inteiro embaixo de uma pesada maquiagem, né, do genial Jack Pierce, ele recusou o papel e falou assim: eu sou um ator, não sou um espantalho, não vou ficar maquiado durante todo um filme e ninguém reconheceu meu rosto. Aí um jovem inglês chamado Boris Karloff foi escalado para o papel e o resto é história, né? Ele se tornou o Frankenstein definitivo. A criatura de Frankenstein é o meu monstro preferido da Universal e foi criada aquela imagem icônica, né? Muito graças também ao Jack Pierce, daquela imagem dele com o rosto quadrado, né? Os pinos no pescoço, usar aquele casaco pesado, aquela bota de soldador. Fora que o arquétipo do cientista louco foi colocado em cena, né? Por causa do Dr. Victor Frankenstein e a sua famosa frase quase insana: It's alive! It's alive! It's alive! Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! O terceiro filme é M, o Vampiro de Düsseldorf. Filme pesadíssimo que traz nada mais nada menos do que um assassino de crianças, que é interpretado por Peter Lorre, né? Que na verdade você vê ele assim na tela, ele é um sujeito baixinho, gordinho, né? Que vive uma vida patética, assoviando na gruta do Rei da Montanha pra lá e pra cá, mas que esconde um terrível monstro dentro de si, que é esse serial killer de crianças, e que fica subentendido que ele também é um molestador. Após o fracasso retumbante de Metrópolis, que é o filme mais famoso de Fritz Lang, né? Ele resolveu fazer um filme comercial, né? Ele mirou assim certeiro para acertar público e crítica, inclusive aquela coisa de deixar o horror subentendido, que são cenas em que ele só vê um balão, né? Ele flutuando ao redor de um poste, ou então uma bola rolando na grama, pro espectador ficar com aquela sensação de que algo terrível e perverso realmente aconteceu com aquelas crianças e que o tal do assassino é realmente um facínora.
Vamos pro nosso quarto lugar, que é O Médico e o Monstro. Tá aqui mais uma adaptação levada para as telas, dessa vez do livro de Robert Louis Stevenson, homônimo, O Médico e o Monstro, né? Só que esse filme é o contra-ataque da Paramount Pictures, tentando abocanhar uma fatia aí do sucesso que os monstros da Universal Pictures faziam naquela época. Datado de 1931 e que tem Frederick Mark no elenco, traz a clássica história do Dr. Jekyll, né? Que ele é um proeminente cientista que desenvolve uma poção que, ao tomar, ele é substituído, a sua personalidade é substituída pelo terrível Mr. Hyde. Curiosidade é que o filme arrebatou 3 Oscars em 1932, né? Você foi falar, filme de terror nunca ganha Oscar, é rejeitado pela academia. É rejeitado, mas já ganhou Oscar sim, incluindo de melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e de melhor ator para Frederick Mark, que faz a dobradinha Jekyll Hyde. A Casa Sinistra é empreitada na Universal no clássico conto de Casa Mal Assombrada, aquela coisa da mansão vitoriana, né? Em que tem todo aquele aparato gótico de uma tempestade e de portas e janelas batendo, é um mordomo suspeito, um casal que durante a tempestade é obrigado a se alojar nesse casarão e é recebido por uma família misteriosa, tem aqueles corredores com pouca luz, candelabro, ou seja, toda a parafernália, todo aparato gótico, num filme bem maluco que tem uma grande dose de mistura de terror com humor e esquisitice aos melhores moldes dos filmes do James Whale. Bom, a lista continua com o 6º filme, que é A Ilha das Almas Selvagens, de 1932, que é a adaptação do clássico livro de ficção de H.G. Wells, A Ilha do Dr. Moreau. Moreau? Publicado em 1896, né, o livro e o filme traz a história de um náufrago que vai parar numa ilha que ela é gerenciada pelo tal do Dr. Moreau, né, aqui nesse caso interpretado pelo brilhante Charles Laughton, em que ele é conhecido por suas terríveis, diabólicas experiências de homens com animais, né? Ele viviseca animais para transformá-los em criaturas humanas e assim ter uma espécie de exército de bestas ao seu controle, né? Na ilha. Curiosidade, o filme ficou proibido na Inglaterra e em algumas partes dos Estados Unidos até a década de 50, exatamente por essa cutucada, esse dedo na ferida, principalmente no imperialismo britânico, né? E trazer temas bem espinhosos para aquele momento da sociedade, né? Que era bestialismo, ética científica, colonialismo e também religião. O 7º filme da lista é Monstros, de 1932. Todd Browning, que é o mesmo diretor de Drácula, né, resolveu chocar geral. Ele quis fazer um filme que ele queria colocar os 2 pés na porta e deixar todo mundo enrubescido e apavorado na sala de cinema, né? E como ele resolveu fazer isso? Ele teve a brilhantíssima ideia de colocar os freak shows, né, os astros circenses de verdade nas telas. Então você vai ver a mulher barbuda, você vai ver anão, você vai ver gente com deformidade, você vai ver todo tipo de bizarrice que eram exibidos nos freak shows na época, na década de 30 lá nos Estados Unidos, né? Resultado, a carreira do Todd Browning foi para um buraco, o filme foi avacalhado pela crítica, mas ainda assim é um dos filmes mais transgressores de todos os tempos, né? O 8º filme é O Vampiro, de 1932, uma obra hermética e esquisitíssima do diretor Carl Theodor Dreyer, que não é aquele que você toma quando dá um duro. Deu duro, tome um Dreyer. Que é vagamente inspirada na obra Carmilla, de Sheridan Le Fanu, e é um filme quase perdido no seu tempo e espaço, né? Porque ele parece muito ainda um filme mudo, um filme expressionista alemão, lá jogado durante a década de 30. É um espetáculo mórbido, né? Quase um pesadelo onírico e tétrico, que traz algumas questões como trazer à tona a questão da sexualidade exacerbada, né? Do vampiro, né? E traz algumas passagens que são muito inquietantes. E a trilha sonora bem sinistra. É um filme bem macabro, um filme bem experimental. Não é pros neófitos, não é pra todo mundo que gosta de filme de vampiro, porque ele é bem difícil de assistir, mas um dos grandes clássicos do cinema, um dos grandes clássicos da década de 30, por isso que tá aqui na lista, O Vampiro, do Dreyer. Desce macio e reanima. Desce macio e reanima. Em 9º lugar, O Zumbi Branco, de 1932, que é o primeiro filme de zumbis já feito, né? Ele é inspirado no livro A Ilha da Magia, de William Seabrook, publicado em 1929, em que contava as andanças do aventureiro e antropólogo e jornalista pelo Haiti, né? Onde ele jura de pé junto que ele viu as experiências voodoo que faziam as pessoas
voltarem à vida, né? Vale lembrar que a mitologia do zumbi lá atrás não era esse comedor de carne humana que a gente conhece hoje, ele transcende lá da mitologia voodoo caribenha. Em 1932, os irmãos Halperin resolveram adaptar o livro para as telas, né? Trazendo Bela Lugosi para interpretar um mestre escravagista que zumbificava as pessoas, né, com seu olhar hipnótico, para que eles trabalhassem na sua plantação de cana-de-açúcar. Bela Lugosi, que tinha feito um contrato péssimo com a Universal, tinha ganhado uma mixórdia com Drácula, não tinha aceitado o papel do Frankenstein, depois ele se viu no começo já da decadência da sua carreira, até morrer por causa de uma overdose de morfina. E é muito interessante porque o cinema de zumbi sempre teve aquele paralelo com a crítica social, né? E nesse caso ele assustou demais o público americano, né? Por causa da... Eles se identificavam como aqueles zumbis, aquelas formas autômatas que tinham que trabalhar para os outros de graça, né? E perdiam sua identidade com o que estava acontecendo com aquele bando de trabalhadores desempregados que viviam nas ruas de Nova York, né? Depois da quebra da bolsa e que ficavam na fila por emprego, na fila por pão e sopa. Então foi um filme que mexeu bastante com o imaginário popular e pavimentou o cinema zumbi de lá pra frente, né? E vale lembrar, né, que Zumbi Branco inspirou o nome de uma certa banda de um roqueiro metido a diretor de cinema. O 10º e último filme da lista dos 10 melhores filmes da década de 30 é A Noiva de Frankenstein. Indiscutivelmente, sem choro nem vela, o melhor filme da era de ouro dos monstros da Universal. Levou 4 anos para o produtor Carl Laemmle Jr. convencer o James Whale para fazer uma sequência de Frankenstein, né? E o resultado foi uma obra muito superior ao filme original, né? Que traz quase uma tragédia grega, né? Do pathos do monstro de Frankenstein, né? Ali rejeitado, amargurado, triste, sozinho. E ele quer uma companheira, né? Ele quer um amor, quer um mozão, quer um crush pra chamar de seu. E o Dr. Frankenstein vai lá e cria a noiva do monstro, né? Interpretada pela Elsa Lanchester e que... é uma figura tão icônica, mas tão icônica a forma dela, né, com aquele cabelo pra trás e com as mechas brancas, que se tornou quase tão famosa e tão emblemática quanto da própria criatura, que foi vivida mais uma vez por Boris Karloff, nesse que é um dos melhores filmes de terror da década de 30, com toda a certeza absoluta. E aí, me diz o que você achou? Concorda com a lista? Não concorda? Pode ter um diálogo, uma discussão saudável aí embaixo nos comentários. Mas comente, isso é importante você deixar sua opinião, deixa o seu like da confiança, ajuda aí, compartilha o vídeo, que eu vou seguindo aqui a retrospectiva durante esses 100 anos de horror. A gente vai voltar com a próxima década, a década de 40 no próximo vídeo. Fique ligado aqui no Trash Modernizado, no YouTube, no Instagram e te vejo por lá. Até mais!